Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Bancasesp 2012, Polícia Federal, cargo agente da Polícia Federal. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei, não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime. Item errado. As normas excepcionais e temporárias têm como característica principal o fato de que, mesmo revogadas, continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, não ocorrendo abolitio criminis na hipótese. Mas as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor. Bancasesp 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela recorra. Item errado. Se ainda está pendente o julgamento do recurso interposto pela defesa, significa que ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado. Se a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado, a pessoa ainda não pode ser considerada culpada pelo princípio da presunção de inocência. Bancasesp 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Os sucessores daquele que falecer antes de cumprir a pena a que tiver sido condenado poderão ser obrigados a cumpri-la em seu lugar. Item errado. A pena é intransferível pelo princípio da intranscendência da pena. Os herdeiros poderão ser obrigados a reparar o dano causado, mas, mesmo assim, a obrigação de reparar o dano não pode ser em valor superior ao valor transferido pelo falecido a título de herança. Bancasesp 2013, Polícia Rodoviária Federal. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. O princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito não é o da legalidade, mas o da reserva legal. A reserva legal é subprincípio da legalidade, de forma que, indiretamente, a legalidade se aplica ao caso. Observação: a banca poderia ter sido mais específica, evitando causar confusão. A questão não chega a estar errada, mas poderia ter sido mais específica. Bancasesp 2013, Polícia Rodoviária Federal. A extraatividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Item correto. A lei penal, como regra, somente produz efeitos durante sua vigência. Mas, em determinados casos, a lei penal poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultraatividade, são espécies do gênero extraatividade. Bancasesp 2013, Polícia Federal, cargo escrivão da Polícia Federal. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência.
A exceção é a extratividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Item correto. A lei penal benéfica poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultratividade, são espécies do gênero extratividade, CGE, auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em relação ao lugar do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado. Item errado. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, de acordo com a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ainda que ocorra superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Item errado. De acordo com o STF, súmula 711, se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Banca CESP 2019, TJ, titular notarial. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Item correto. Neste caso, temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, prevista no artigo 7º, inciso 1º, a linha D do Código Penal. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Banca CESP, STM 2018. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. Item correto. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, artigo 36. A remoção poderá ser realizada em 3 hipóteses. 1. De ofício, no interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. E 3. Pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Banca CESP, STM 2018. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Item errado.
provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular. O ato da pessoa física designada para ocupar o cargo pelo qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada é o exercício. Banca-CESP STM 2018. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Item errado. Nesse caso, o servidor não ficará em disponibilidade, mas sim trabalhará como excedente. Artigo 24, parágrafo 2º. Banca-CESP STM 2018. Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Item correto. A ordem dos fatos sobre o provimento de um servidor é nomeação, posse, exercício, sendo de até 30 dias o prazo entre a nomeação e a posse e até 15 dias entre a posse e o exercício. Se não entrar em exercício no prazo legal de 30 dias, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Após ser empossado, o nomeado torna-se um servidor público. Assim, se não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias, o servidor será exonerado, salvo se houver algum impedimento legal. Banca-CESP TJ 2014. As normas programáticas que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado podem ser exemplificadas, entre outras, pela previsão constitucional de proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Questão correta. As normas programáticas estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Por exemplo, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Artigo 6º, inciso 20, Constituição Federal. Banca-CESP, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, podendo seus efeitos ser limitados apenas pela atuação do legislador infraconstitucional. Questão errada. É correto que as normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, mas, diferentemente do que afirma a questão, seus efeitos podem ser restringidos não só pela lei, mas também pela própria Constituição e por conceitos ético-jurídicos indeterminados. Banca-CESP, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor, dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, efeito negativo e efeito vinculativo. Efeito negativo: revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos. Efeito vinculativo: obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional. As normas de eficácia limitada são aquelas que a Constituição Federal regulou suficientemente. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Não foram reguladas suficientemente pela Constituição Federal de 88. Banca-CESP, TRE 2013.
As normas constitucionais de eficácia plena não admitem qualquer tipo de regulamentação legal. Questão errada. Apesar de não dependerem de nenhuma norma infraconstitucional para produzirem todos os seus efeitos, não há óbice a que sejam regulamentadas. Banca CESP e IBAMA 2013. Uma norma constitucional que ainda necessita de edição de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida é denominada norma constitucional de eficácia limitada. Questão correta. Trata-se, de fato, de norma constitucional de eficácia limitada. Essas normas se caracterizam pela necessidade de regulamentação para que possam cumprir todos os seus efeitos. Banca CESP TRT 2013. Conforme previsão constitucional, o exercício do direito de greve, no âmbito do serviço público, depende de regulamentação infraconstitucional. Questão correta. O direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para ser exercitável. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Item correto. A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa conforme entendimento do STF. Por exemplo, possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação, procedimentos internos do MP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. Item errado. O IP é dispensável e sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Banca CESP, FUB 2016. Para conectar-se a uma rede wireless, o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal, como, por exemplo, um receptor integrado.
Item correto. Os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal. Por exemplo, um computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente. Já um notebook já possui essa placa de rede wireless integrada. Não é necessário adquiri-la separadamente. É isso que a questão quis dizer com receptor integrado. Banca CESP, Telebrás 2016. Redes de computadores do tipo ponto a ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança. Item errado. Nas redes de computadores do tipo ponto a ponto, não há um dispositivo central capaz de oferecer serviços de autenticação, criptografia, entre outros. Logo, o nível de segurança é reduzido nesse tipo de rede em comparação a redes de computadores do tipo cliente-servidor. Banca CESP ICMBio 2014. Uma rede de dados, assim como softwares, tem a função de transmitir informações e processá-las. Item errado. Redes de dados têm a função de transmitir informações, mas não de processá-las. Softwares têm a função de processar informação, mas não de transmiti-las. Banca CESP, Polícia Federal 2014. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAN não utilizam tecnologia de transmissão sem fio. Item errado. Redes de abrangência ampla são WAN e não as MAN. Observação: é possível ter redes MAN com transmissão sem fio. Banca CESP, Polícia Federal 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Item correto. Podem sim ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes. Essa é a função principal de um roteador. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que computadores que utilizam o Linux não acessam computadores que usam o Windows, pois em uma rede de computadores não é possível a conexão entre sistemas operacionais diferentes. Item errado. É possível a conexão entre computadores com sistemas operacionais diferentes dentro de uma mesma rede. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para a implantação de uma rede de computadores, são necessários, no mínimo, um computador servidor e 4 computadores clientes. Item errado. Não existe uma quantidade mínima estabelecida de computadores para a implantação de uma rede. A única restrição é que seja mais de um computador. Banca CESP, ABIN, Cargo Técnico e Inteligência, 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade.
uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. Item errado. Temos o clássico par. Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, senão é separado mesmo. Banca CESP, TCDF, cargo auditor de controle externo, 2012. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em 1000 anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto? Item errado. O senão é junto, pois equivale a exceto. Exceto a não ser por seu próprio poder. Banca CESP, FUNPRESP, Conhecimentos Básicos, 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. As duas formas seriam possíveis e corretas. O CESP apenas pede para inserir o porquê substantivo junto e acentuado, sinônimo de causa, razão, motivo. Banca CESP, Controle Externo, 2013. Julgue o seguinte item. Os vocábulos assistência, potável e elétrica são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Assistência é uma paroxítona terminada em ditongo. Potável é paroxítona terminada em L. Elétrica é uma proparoxítona. São acentuadas por uma regra diferente. Banca CESP, Conselho Nacional de Justiça, 2013. A mesma regra de acentuação gráfica justifica o emprego de acento gráfico nas palavras construída e possíveis? Item errado. Construída traz e tônico formando o hiato. Por essa razão, acentuado. Possíveis é uma paroxítona terminada em ditongo, também acentuada. Observação. A regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, TRT 2013. As palavras países, famílias e níveis são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Países traz e tônico formando hiato, por essa razão, acentuado. Famílias e níveis são paroxítonas terminadas em ditongo, também acentuadas. Observação. A regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, DEPEN 2015. Julgue o próximo item, relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item incorreto. Essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo. Logo,
são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, DPEM 2015. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Item correto. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Geologia 2015. A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais I e U, nas palavras construída e conteúdos. Item correto. Construída e conteúdos são acentuadas pela regra do hiato. Regra: acentua-se I ou U tônico sozinho ou seguido de S na segunda letra de um hiato, desde que longe do dígrafo. NH. Banca CESP, TCE 2013. As palavras providências e fortalecê-los recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Item correto. Providências está na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Fortalecê-los está na regra geral das oxítonas, pois terminam em E. Observação: o pronome não é considerado na análise. Banca CESP, Suframa 2014. No que diz respeito ao texto, julgue o item. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Item errado. Prejuízo é paroxítona, mas é acentuado por trazer I tônico em hiato, não seguido de NH. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, Médico 2014. O emprego do acento gráfico em incluíram e número justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Incluíram I tônico formando hiato. Número é acentuado por ser proparoxítona. Logo, são regras diferentes. Banca CESP 2012, AGU, cargo advogado da União. A respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública, é correto afirmar que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Item correto. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599, no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Item correto. Ainda que seja revogada por outra, mais gravosa, a lei penal mais benéfica continua a reger os fatos ocorridos durante a sua vigência e anteriormente à sua vigência. Banca CESP, 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que,
No preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Item correto. O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa, para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. Banca CESP, 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto. Item correto. O Poder Executivo não pode majorar as penas dos crimes praticados contra a administração pública, nem as penas de qualquer crime mediante decreto. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas, bem como majorar penas. Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram.